E aí, vamos estudar a lição? Ei moçada, não esquece do aviso que eu dei ontem. Se você não se lembra, é que lá no meu canal do YouTube PR do Batista, para você assistir a lição recebendo o aviso de que foi postada a lição nova do dia, então você tem que desinscrever, se inscrever e ativar o sininho se você não estiver recebendo. Se você está recebendo, está tudo tranquilo, mas se você não estiver recebendo, aciona lá o sininho das notificações para você receber o comunicado da postagem da diária. Hashtag fica a dica, tá bom? Hoje, na lição de domingo, falamos aqui sobre Davi, Salomão e a monarquia. Aliás, falando sobre monarquia, nunca foi o desejo de Deus que a monarquia fosse o sistema de governo na nação de Israel. Deus queria um governo diferente para o seu povo, um governo distinto de todas as outras nações da terra. Qual era a forma de governo que Deus desejava? Teocracia. E até então nenhuma civilização tinha isto como sistema de governo. Teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Deus governando. Já imaginou Deus como governador, como presidente, como o rei de uma nação? Ei, todas as orientações partindo diretamente de Deus, certamente essa nação seria muito diferente. A teocracia foi um sistema rejeitado pelo povo de Israel. Eles ficavam insistentemente por observar as nações circunvizinhas querendo um rei tal qual os outros povos tinham. Queremos um rei, queremos um rei. E Deus dizendo, eu quero ser o rei de vocês. Não, a gente quer um rei aqui que a gente vê, a gente quer um rei com quem a gente converse. Deus queria governar através da revelação de sua vontade pelos profetas, mas o povo queria um rei. E Deus então fez um combinado. Então que esse rei seja um homem nas minhas mãos, seja um homem dirigido por mim, seja um homem submetido à minha vontade e submetido acima de tudo à revelação da palavra. E aí Deus escolhe Saul como o primeiro rei de Israel, e o profeta Samuel ficou triste diante de todo esse cenário, e Deus declarou para ele, ó, não fica triste não, Samuel, porque o povo está rejeitando a mim, não a você. Imagina se Deus continua sendo o governador, se Deus continua sendo a autoridade máxima. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas muito bem, a monarquia entrou e o rei certamente mais destacado foi o rei Davi. Até hoje em Israel, um dos lugares mais visitados é a tumba do rei Davi, porque de fato Davi é um nome ímpar na história do povo de Deus. Afinal de contas, Davi foi o responsável ali por Jerusalém, foi o responsável por direcionar Salomão na construção do templo antes mesmo da sua morte. Davi é a raiz de Jessé, Davi é aquele que daria geração ao processo do Messias. Enfim, Davi se destaca. E quando nós observamos a história de Davi, tem muita gente que diz assim, não, um rei, esse rei que prova que tem da existência dele e tudo mais. E louvado seja o nome do Senhor, porque existem registros arqueológicos comprovando a existência do rei Davi, a sua história, a sua governabilidade. E graças a Deus, mais de 100 personagens na arqueologia já são comprovados como de fato existentes, conforme revela a palavra de Deus, atestando da veracidade da palavra. E tem um sítio arqueológico que foi descoberto aí, que relata exatamente a descrição de 1 Samuel capítulo 17, como sendo aquele lugar, aquela fortaleza, aquele acampamento israelita descrito neste capítulo, como sendo encontrado pelas escavações arqueológicas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi encontrado aí por volta do ano de 2008 e 2013. Os detalhes estão na lição para você comprovar e testificar para todos os incrédulos que muitas vezes dizem isso é história, isso é conversa fiada. Comprovado pela ciência, através da arqueologia, a existência de fato dessas coisas narradas pela Bíblia. E o reinado de Davi é algo comprovado historicamente. E a Bíblia está totalmente fundamentada, totalmente certa ao exibir, então, tudo isso. A questão é que a Bíblia coloca a exibição da influência e da direção de Deus ao longo da história, coisa que os cientistas, os historicistas aí fora não querem enxergar a mão de Deus. Nós enxergamos a mão de Deus ao longo da história e a comprovação do texto bíblico através da arqueologia, conforme relatam as Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor, afinal de contas, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, já dizia o Bartimeu, e é o que clamamos neste momento também, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, nos colocamos em Tuas mãos e como pediu o cego Bartimeu, queremos que o Filho de Davi, Jesus Cristo, também tenha misericórdia de nós. Obrigado pela relevância do rei Davi, ajuda-nos a sermos relevantes também como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus.